sejam alcançadas, sejam convencidas pela tua palavra. Esta palavra que dá vida, esta palavra, meu Deus, que é bênção, que é martelo que quebra a rocha. Esta palavra, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus te pedimos. Também lhe apresentamos quem está enfermo. Visita agora todos os enfermos de nossa comunidade, Deus Todo-Poderoso. Que a tua mão possa, meu Deus e Pai, abençoar, cuidar, levantar do leito da enfermidade. Meu Deus e Pai, todos aqueles que estão enfermos. Olha pela irmã Ciene, meu Deus, missionária, minha esposa, que Pai bendito está ali também, meu Deus e meu Pai. Olha por ela, lhe dá saúde, Pai querido, em nome de Jesus. Restaura suas forças, meu Deus. Oh, meu Deus e Pai, em nome de Jesus nós te pedimos. Faz um milagre, meu Deus, nas vidas que estão necessitadas nesta noite, neste dia todo especial. Pai, em o nome de Jesus, te oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos e saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ouvir os nossos hinos congregacionais nesta noite feliz. Mancleudes, louva a Deus. Mangracilene também. E ouvi um dueto aqui, a Radassa e a Isadora. 2 louvores para a glória de Deus. 3 louvores, né? Irmã Cleudes, irmã Gracilene e Isadora e Radassa. Meus irmãos, a irmã Inês informa que um irmão dela está passando muito mal, né? É aquele que mora no 100? Presa de porco. Ah, ele teve aqui agora, não teve? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, irmãos? É o Raimundo. É o mais velho, aquele mais velho, né? Meus irmãos, olhem, é o Raimundo, é o irmão da irmã Inês, é o mais velho. Sofreu um acidente e está hospitalizado, né, irmã? Mas está internada. Meu Deus do céu. Vamos levantar nossas mãos em nome de Jesus? Bondoso Deus, eterno Pai, agora, meu Deus, nós adentramos mais uma vez na Tua presença. Meu Deus, te suplicando pelo irmão Raimundo e pela sua esposa, Senhor, irmãos, meu Deus da irmã Inês, o Senhor conhece aquela vida, sabe, meu Deus, do que aconteceu, e nós estamos agora, meu Deus e Pai, clamando a Ti, Senhor. O Senhor é o Deus de cura, é o Deus de milagre, é o Deus de livramento, Pai. Nós já te agradecemos, meu Deus, porque não vieram a óbito, mas nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Oh, meu Deus, olha para a esposa dele que está internada em Açailândia, Senhor. Ela está carente, necessitada da Tua misericórdia na vida dela. Estende, meu Deus, a Tua mão que sara, a Tua mão que levanta do leito da enfermidade, a Tua mão que faz milagres e maravilhas, meu Deus, e visita agora aquela vida, meu Deus e meu Pai. Nós te oramos, meu Deus, acreditando, crendo no milagre que o Senhor sempre faz, Pai querido, quando a igreja clama, quando a igreja pede, quando a igreja suplica, meu Deus e Pai. Já aprendemos aqui em Atos capítulo 12, que, meu Deus, Herodes matou, Pai bendito, o irmão de João, Tiago, e ele prendeu Pedro, e
pensava em matá-lo, mas a igreja fazia contínua oração por ele, aleluia. E meu Deus, debaixo da tua ordem, o teu anjo foi lá na cadeia e libertou Pedro da prisão, e o teu nome foi glorificado. Agora envia o teu anjo, meu Deus, agora a Ceilândia. Oh, meu Deus, aquela vida que precisa, que necessita, meu Deus, de um milagre em sua vida. Envia o teu mensageiro, meu Deus, com o milagre. Faz o milagre, meu Deus, na vida dela. Nós te pedimos pelo Raimundo, meu Deus, olha por ele, Pai, nessa luta toda. Em nome de Jesus de Nazaré, nós te oramos, nós te pedimos, nós te clamamos, crendo no milagre. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, Pai. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos nessa noite com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino de número 277. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vestido na cruz, toda mancha lava de teu coração, este sangue eficaz de Jesus. Salve estais, limpa estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salve estais, limpa estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alto que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Terás roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Está pronto pra seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salve estais, limpa estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Foste, aleluia, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita aos olhos na cruz do Senhor. Pela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salve estais, limpa estais, pelo sangue de Cristo Jesus. Foste no teu coração, foste limpo no sangue eficaz. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Irei louvar o Senhor com o número 77. Queres neste mundo ser um vencedor?
Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hino de número 126. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Queima o coração por mais ferido, mas aquela glória há de ter. Quando aqui as cores já fenecem, mas o céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e no céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja desde longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem avisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Fiquemos de pé, queridos irmãos, em nome de Jesus. Vamos para o livro de Judas. É o último livro antes de Apocalipse. Versículos 1 até o versículo 4. Está escrito: Judas, o servo de Jesus Cristo,
e irmão de Tiago, àqueles que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Sejam-vos multiplicados a misericórdia e a paz e o amor. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos, porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão João Vitor, palavra de oração. Senhor e eterno Deus, queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui nesta noite. Continue, Pai querido, conosco, receba o nosso culto, pois estamos aqui para enaltecer o teu santo nome e o nome do Senhor Jesus Cristo, pois o Senhor é digno de toda honra e glória. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo oramos e por fé lhe agradecemos, e todo o povo de Deus diga: Graças a Deus. Vamos ouvir o irmão Marcinho, já louvando a Deus, com um louvor no começo. Na sequência, vamos ouvir 3 louvores. Vamos ouvir a mocidade louvando a Deus, vamos ouvir as irmãs do Círculo de Oração louvando a Deus, e o irmão Marcinho volta a louvar novamente depois da mensagem. Aleluia. Nesta oportunidade eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Que essa paz habite e reine em nossos corações, não só hoje, mas que seja eternamente. Aleluias. Vamos adorar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Tu és maravilhoso, Jesus. Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ir. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Eita glória! A qualquer momento eu sei, eu vou te encontrar. É como um sonho, não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei, sim. Eu vejo o Senhor pela fé, mas quero ver assim como Ele é. Eu quero ir. Vou atravessar este véu e vou
Aleluia! É como um sonho lindo. Eita glória! Aleluia, Deus! Tu és maravilhoso, Jesus! Sim, eu vejo o Senhor pela fé, mas quero vê-la assim como Ele é. Eu quero ir. Vou atravessar este véu e vou andar com Jesus lá no céu. Eu quero ir. Aleluia! Eita glória! Eu sei, é como um sonho. Aleluia! E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos à mocidade agora. Eu quero só enfatizar, irmão, ontem nós tivemos em Lago da Pedra, na grande final do concurso bíblico, né, a 4ª edição, uma caravana de mais de quase 27 pessoas, 25 pessoas daqui do Jiquiri foram, né, para lá, mais o carro do irmão Rosivaldo, né, foi uma bênção. 4 candidatos, Luiz Fernando, Roberto Júnior, a Radassa e o Samuel, né. Nunca, nesses 4 anos, um campo colocou 4 candidatos na final. E o Jiquiri colocou para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, o mérito foi de quem? Não foi meu, o mérito foi, eles correram atrás, eles se esforçaram, né? Mas vencer, irmão. Pastor, eu estava orando, todo mundo lá estava orando para ganhar. Todo mundo orando, né? Todo mundo estava envolvido. E aí, eu louvo a Deus porque, né, eles fizeram a parte deles, e para mim isso é o suficiente. Eles lutaram, se esforçaram, e isso é bom. Um ia ter que ganhar. Dessa vez não fomos nós. O ano passado fomos nós que ganhamos com a Alice. Esse ano foi o outro. O ano que vem, quem sabe, né? Então, a gente espera que o ano que vem mais pessoas participem do concurso. Todos que foram ganharam algum prêmio. A caravana ganhou, né, metade do prêmio, dividiu com a caravana de Codó. Né, 500 reais para a caravana, para a glória de Deus. O Luiz Fernando ganhou uma Bíblia de estudo pentecostal. Edição global, não foi, Luiz? Cada finalista ganhou uma. Então, ele ganhou, a Radassa ganhou, o Roberto Júnior ganhou e o Samuel ganhou. A Alice ganhou também, como aplicadora, ganhou uma lembrança. A Alice ganhou uma lembrança. E eu, como pastor, também ganhei, e como membro da banca também ganhei. Pastor, e a banca? Esse ano, como nós tínhamos 4 candidatos do Jiquiri, eu abri mão da presidência da banca para evitar que alguém pensasse alguma coisa. Não, ele está lá e ele vai facilitar. E não é isso, né? Então, para que houvesse essa lisura completa, eu me abstive fiquei como vice-presidente da banca, mas o pastor que esteve lá, o pastor Davi Colasso, fez um bom trabalho, para a glória de Deus, e a gente está de parabéns. O pastor Rosivaldo me falou já hoje, ficou muito maravilhado de ver a equipe do Jiquiri representada lá, e lutando, e se esforçando, e o ano que vem, a gente espera estar novamente representado na final, em nome que vai ser em Viana, né? O ano que vem vai ser em Viana, né? E 2028 vai ser em Caxias. A Caxias já pediu também para 2028, né? E quem sabe, se o Jiquiri não pede também a final para cá, porque eu ouvi lá da Pedra, não enche de gente, é só os candidatos, as torcidas, não é? Tem que ter mídia, a gente tem uma equipe de mídia boa, que aqui dá para... E Deus pode melhorar tudo isso aqui para que a gente possa receber, quem sabe um dia, uma final aqui. E um detalhe importante, já é
a segunda final consecutiva que o Jiquiri participa, não é? E eu creio que mais finais poderão vir. Quem diz glória a Deus por isso? Então foi uma festa boa, linda. A viagem foi boa e tranquila. E Deus se fez presente em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir a mocidade agora, louvando a Deus. Vocal Louvor Celeste, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez.
Amém, Jesus. Aleluia, glória a Deus. O vocal Lírio dos Vales cumprimenta a Igreja de Deus com a paz do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria então todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral.
Irmão João Vitor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos texto bíblico que se encontra em Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Iremos ler 3 textos bíblicos, 2 no Antigo Testamento, 1 no Antigo Testamento e 2 no Novo Testamento. Provérbios 15, 24, diz a Bíblia: para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para aquele que se desvie do inferno, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Atos 19, versículo 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Aleluia! Quero desde já parabenizar os jovens que estavam na final do concurso bíblico. Muito me alegro. Incentivei alguns jovens e eles sabem disso. Fiz uma proposta bem difícil de ser rejeitada a Alice Nunes no anonimato, e ela disse que não poderia. E era uma proposta, e bem proposta mesmo, para ela participar nesse ano. E ela tentou, falou que não poderia participar nesse ano. Por quê? Porque ela foi a única, se eu não me engano, pastor Marcelo, que até hoje tirou o maior número de pontos na final, né? Fechou as provas. E eu via ela como uma grande candidata mesmo a estar na final e levar mesmo o título. Pela vasta bagagem que tem, não menosprezando os outros, mas de acordo com o último título que ela trouxe para casa, que ela ganhou. Então, fiz uma proposta incentivando, de modo de incentivar para ela fazer. Mas ela realmente falou que não poderia, mas eu acompanhei o jovem Samuel mandou mensagem para mim no começo, dizendo que estava também com a bagagem e queria até desistir. Eu disse: tu já colocou teu nome, se tu tirar o teu nome, vão te chamar de frouxo, então zela pelo seu nome. Incentivei ele, e ele chegou à final. Depois disso, nós conversamos, ele agradeceu pelas palavras, e se saiu muito bem. Os demais, fiquei muito feliz. Ano que vem, estará na final, creio, porque eu creio nos jovens que, e acredito que tem muita bagagem, os jovens daqui. Falo como Paulo ao Timóteo: desperta o dom que há em ti. E vocês têm o dom, vocês têm bagagem bíblica.
Amados, acerca do texto que eu mencionei, fala acerca do caminho. A Bíblia fala em diversos temas. Um deles foca acerca do sono. O proverbista diz que o sono empobrece. Ele diz que vai ter com a formiga. Porque a formiga, ela trabalha em um certo período para no futuro colher os frutos. A Bíblia diz: desperte, ó preguiçoso, um pouco levantar, um pouco tosquenejar, um pouco levantar, um pouco encruzar os braços, um pouco levantar, um pouco cochilar. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão. Efésios 5:14 e Romanos capítulo de número 13 e 11, que é o texto da festa no dia 5 de setembro. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Acontece, amados irmãos, que nós nunca levantamos da cama quando o despertador desperta. Eu já falei isso umas 2 vezes, pregando uma mensagem querigma afora. Acontece que os especialistas afirmam que tem algo em nosso cérebro que sempre aquele sono gostoso não nos permite levantar no horário do despertador. Sempre queremos, não, vamos tirar mais um cochilinho de 5 minutos. Vai 5 minutos e acorda 11 horas. Aquele gostoso cochilo de 5 minutos. Daí então levamos também ao despertador para 10 minutos. Não, vamos colocar mais 10 minutos, vou tirar mais 10 cochilos de sono. Mas nunca levantamos. Outros têm uma técnica, que quando o despertador desperta, ele já salta da cama de uma vez, para que aquele cochilozinho não toma conta de si, do seu corpo. E a Bíblia fala acerca disso de sono, mas também ela menciona e fala do caminho. O caminho que o texto lido em Provérbios 24, Provérbios 15, versículo 24, que diz que o caminho da vida é para cima. Isto o sábio medita, para evitar o inferno que está embaixo. Menciona também o escritor Isaías, capítulo 30, versículo 21, que diz: tu, quando desviares para a direita ou para a esquerda, lembras que tem uma voz detrás de ti dizendo: este é o caminho, bendito seja o nome do Senhor. Provérbios 14, 12, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim é morte. Há vários caminhos que pode te levar a Deus, muitos e muitos caminhos que outras religiões apontam, ensinam, doutrinam, catequizam, dizendo que pode te levar a Deus. Amados, abro parêntese para dizer que pode de fato te levar a Deus estes outros caminhos, mas leva para o encontro de Deus no juízo final. Quando nós vamos para o Novo Testamento, veio Tomé questionando a Cristo, após ele dizer, no versículo 4, mas vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber
o caminho. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aprendemos aqui que Cristo Jesus é o único caminho. Cristo Jesus é a luz, é o pão da vida, é a videira verdadeira, é a porta das ovelhas. Resume-se no caminho que é Cristo Jesus, o caminho que te leva para a porta estreita, o caminho que te leva para a vida eterna, o caminho que te leva para a alegria, para a vida em abundância, o caminho que te leva a você ter um novo nome, o caminho que te leva a ter o seu nome escrito no livro da vida, o caminho que te leva à santidade, o caminho que te leva a ser separado, a ser transformado, o caminho que te leva para longe dos caminhos de trevas, o caminho que te leva para debaixo do esconderijo do Altíssimo, o caminho que te leva para a proteção espiritual do Altíssimo, o caminho que te leva a ter anjo acampando ao redor de ti, o caminho que te leva a você habitar nos átrios do Senhor, o caminho que te leva a deitar e repousar tranquilo e seguro, o caminho que te leva a ter um advogado, o caminho que te leva a ter um pastor, supremo pastor, advogado, redentor, o caminho que te leva, ou te levou a entrar pelas portas da justiça, porta é esta pelo qual somente os justos entrarão. Este é o caminho da vida, que te leva para o céu, para evitar o inferno que está lá embaixo. Amado, aos outros caminhos te leva para a morte eterna, física e espiritual. Os outros caminhos te levam para a maldade, degradação, morte espiritual, veio a acusação. Os outros caminhos te levam para o encontro de Deus no juízo final. Os outros caminhos te levam para divórcio. Os outros caminhos te levam para a morte. Os outros caminhos te levam para a separação. Os outros caminhos te levam para a saúde física e espiritual. Os caminhos te levam, os outros caminhos te levam para as enfermidades físicas. Os outros caminhos te levam para distante do Pai, chamando-os de filhos da ira, filhos da desobediência, filhos das trevas. Mas o caminho, o único caminho da vida, que é Cristo Jesus, Ele te leva para alegria em abundância. Ele te dá a garantia de vida eterna. Ele te dá a garantia de regozijar no gozo do Senhor. Ele te dá a garantia eterna de ter a convicção de viver em uma cidade que é como ruas como de ouro, em uma cidade preparada por Cristo Jesus, em uma cidade, amado, no qual não haverá nem luto, nem choro, nem lágrimas. Este é o único caminho de Cristo Jesus. O último texto que eu li em Atos 19, quando Paulo estava em Éfeso, ele estava falando mal
do caminho. Este caminho, amado, não significa somente os ensinos, mas uma vida centrada em Cristo Jesus. Eles estavam falando mal acerca da doutrina de Cristo Jesus, do próprio Cristo Jesus. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, o próprio Cristo Jesus, este caminho é o verbo encarnado de Deus, ele é o logo de Deus. Ele, amados irmãos, andou nesta terra. Cristo Jesus andou palmilhando nesta terra de forma humilde e apontando o caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque vós já estáis no caminho. Você escolheu o caminho que é Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe. Vamos assim, volta a louvar a Deus. Enquanto Ele louva a Deus, nós iremos servir ao Senhor com nossas ofertas nesta noite feliz. Vamos assim. Glória a Deus. Continuamos honrando e engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Tu és grande, Jesus. Fiquei meditando no canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, em todas as vitórias que Deus já me deu. Eu vejo em mim tanta fragilidade, fraquezas, defeitos que é de fazer dó. Deus olha pra mim, também vê o mesmo. Sabe que eu não passo de um pouco de pó, mas eu te amo. Mas eu te amo. Aleluia! Eu fiquei pensando no que te daria pelos benefícios que já recebi. O ouro do mundo não te pagaria, e como eu te daria o que pertence a ti. Não posso te dar o que já é teu, mas posso tomar uma decisão. Vou te adorar pro resto da vida, te entregar pra sempre o meu coração. Sei que não mereço, pelo teu carinho, também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo, mas eu te amo. Aleluia, Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Eita glória, nós te adoramos, Senhor. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou,
mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Mas eu te amo. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós lemos no começo desse trabalho a carta de Judas. E a gente vive hoje um tempo bastante complicado quando se fala em fé. Hoje eu vendo algumas imagens do irmão Zé Conório, lá onde ele está. Um pastor, de onde ele está, aparentado dele, postou no status várias imagens dele com bisnetos e a família grande, cabelo branquinho, alvinho. E digo, meu Deus, mas ele me disse que a fé está firme. Pastor, eu estou firme na fé, pastor. Não vacilei. E eu louvei e exaltei a Deus por isso. Porque a gente vê hoje muita gente, já em idade avançada, retrocedendo na fé. Batalha não podemos parar. É lutar sempre. Irmão Wellington reconciliou, me contou da luta que está passando, a luta de saúde. Então, se for orar, apresente ele a Deus em nome de Jesus. Peça para Deus agir na vida dele, né? Mas o fato dele voltar para Deus, voltar-se para a igreja, foi muito importante, né, para a caminhada dele. E Deus pode fazer muito mais além daquilo que ele pede, que ele necessita. Mas Judas fala para a gente sobre uma batalha da fé. A epístola de Judas apresenta essa realidade espiritual que a igreja não pode ignorar. Não podemos ignorar. A fé cristã está sob ataque. É na televisão, é na internet, nas redes sociais de maneira geral, a fé está sob ataque. E como servos de Deus, você tem o compromisso diante de Deus de defender a sua fé, de defender seus princípios, de defender a base onde você crê que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Jesus, quando esteve aqui na terra, Jesus ensinou só coisas que nos dão um lastro, uma base para uma fé viva. Mas, hoje, a gente nota que muitas pessoas estão atacando a fé, atacando o próprio Cristo. E isso tem um impacto na sociedade. A gente olha e observa que Judas não escreve simplesmente para falar sobre conflitos externos, perseguições ou dificuldades na caminhada cristã. Ele escreve para advertir contra homens que haviam penetrado no meio da igreja e estavam corrompendo a verdade de dentro para fora. O que significa? Que às vezes o problema não está lá fora, está aqui dentro mesmo. Porque pessoas que não têm compromisso com Deus começam a se afastar dos princípios e às vezes levam alguém após eles. E disseminam um tipo de mensagem que é contrária à palavra de Deus. Então o alerta de Judas é contra falsos mestres. Pessoas que aparentemente têm uma fé, que aparentemente deviam defender a fé, deviam lhe edificar na fé, mas ao invés de serem uma porta aberta para você crescer, é uma barreira para você não avançar, não caminhar na sua fé. E aí, Judas usa a expressão batalha pela fé
E ele continua, que uma vez foi dada aos santos. A batalha é sua, é minha, é nossa, e foi Deus que nos deu essa batalha, aleluia. É para você lutar, você não pode parar, louvado seja o nome do Senhor. Qual é a base dessa batalha? Nós observamos que essa batalha é necessária, porque a verdade da fé está sendo ameaçada. Olha o que diz Judas, versículo 3. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Irmãos, essa fé foi entregue definitivamente à igreja. Aleluia. É papel da igreja defender a fé que você professa. É papel nosso, aleluia, externar para quem quiser ouvir as bases da nossa fé. Nós cremos em um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele veio a esta terra, cumpriu o seu papel, morreu para nos dar vida eterna, ressuscitou ao terceiro dia, voltou aos céus, de onde aguarda o retorno, aleluia, para buscar a igreja, para arrebatá-la. Esta é a base da nossa fé. É um Cristo vivo, que não está na sepultura, mas que vem em breve buscar a sua igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Então esta fé foi entregue para nós. Judas não fala de uma fé que precisa ser reinventada, mas de uma fé que uma vez foi dada aos santos, louvado seja Deus. E essa expressão de Judas aponta para o conjunto da verdade cristã que a Bíblia, como revelação divina, nos mostra. Quais são essas bases? Gálatas 1, 8 e 9. Paulo adverte contra qualquer evangelho diferente daquele que foi anunciado. E qual é o evangelho que foi anunciado? Evangelho de redenção, evangelho de boas novas, evangelho de sacrifício, evangelho de verdade. Mas hoje tem muita gente falando de um evangelho falsificado. Um evangelho que você vem para a igreja e não precisa mudar de vida. Um evangelho que você diz que professa, mas faz tudo aquilo que a Bíblia condena. Um evangelho que você professa, que não exige nenhum sacrifício seu. É, vinde como estais, mas permaneça na velha vida, nas velhas práticas, nos velhos hábitos que contrariam a palavra de Deus. E isso não é evangelho. Evangelho implica em transformação de vidas. Senão não tem sentido o céu. Não tem sentido falar de céu para quem não quer mudar de vida. É preciso que haja mudança de vida. Paulo diz, quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem se prostituía, não se prostitua mais. Quem adulterava, não adultere mais. Implica mudança de vida. Se não houver mudança de vida, você não está convertido ao Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Tem que haver mudança de vida. Conversão é isso. É você ir numa direção, parar, reconhecer seus atos pecaminosos e dar uma meia volta. É isso que é conversão. É mudar de rota, mudar de direção e mudar vertiginosamente. E mudar para melhor, não é para pior. 2 Timóteo 1, 13 e 14, Paulo escreve, conserva o modelo da sã palavra. Conserva o modelo da sã doutrina. Se tem uma doutrina sã, sadia, tem um ensino que é maléfico. E Tiago diz isso. Ele fala de 3 tipos de sabedoria, Tiago fala. Uma sabedoria que é divina, que quem quer ele dá a dica. Peça a Deus que a todos dá. Fala de uma sabedoria humana, com base em livros, em faculdades, etc.
mas fala de uma sabedoria que é demoníaca, diabólica, que também está aqui na terra. Pastor, eu nunca vi isso. Irmãos e irmãs, nós temos por aí afora pessoas inteligentíssimas que combatem a sua fé, que combatem a nossa fé. São verdadeiros instrumentos de Satanás e estão aí. E às vezes, você segue eles no Instagram, difunde, divulga mensagens deles no seu status do WhatsApp, nos seus stories. E são pessoas contrárias à fé cristã, mas eles têm uma maneira tão incrível de mascarar, de esconder a verdadeira face, que pode enganar a muitos. E a Bíblia adverte que o inimigo se transfigura em anjo de luz. Pastor, como eu faço para não ser enganado? Peça a Deus discernimento, entendimento em alto nível, em nível espiritual, para você não cair nestas armadilhas de Satanás. 2 de Pedro 1, 20 a 21, a Escritura diz que a inspiração desta palavra é do Espírito Santo de Deus. Homens inspirados por Deus falaram esta palavra. Por Deus. Mas há uma inspiração maléfica, demoníaca, que fica usando pessoas para escreverem impropérios, coisas que machucam, que afetam a fé e que confrontam a palavra de Deus. Então isso é batalha. Nós estamos em campo de batalha. E a batalha não é pelas armas materiais, são armas espirituais. Amanhã, 5 da manhã, voltamos a orar aqui no templo sede. Você que pode orar de madrugada, venha orar comigo. Pastor, eu sou mulher, eu posso? Só se vier de duas. Uma só, não. Você tem uma amiga que gosta de orar? Venha. Seu esposo quer orar? Traga ele. Por quê? Porque a oração é uma das bases. É um dos baldrames que nos dá sustentação nessa batalha. Se você não tem o hábito da oração, você já começou a perder essa batalha. A oração é alimento para a nossa alma. A palavra é alimento para nosso espírito. Se você não ora e não tem atividade regular de um devocional na palavra de Deus, você não está alimentando nem a alma e nem o espírito, nem suas emoções e nem a parte que Deus te deu. Pastor, mas eu como bem o corpo. O corpo está alimentado, mas o espírito não, a alma não. Então, se você não cuidar disso, você se torna um defunto vivo. Um defunto espiritual em que o corpo ainda está vivo. E isso tem um nome. É um zumbi espiritual. Você diz que é crente, professa a fé cristã, mas sua prática não diz isso. E Jesus alertou: assim falai, assim procedei. A minha prática precisa acompanhar o meu discurso. A igreja não foi chamada para modernizar a verdade da palavra de Deus. Alguém diz por aí que a Bíblia está desatualizada, que a Bíblia precisa ser mais inclusiva, receber as pessoas que pensam diferente da gente, que têm práticas sexuais diferentes da gente, porque Deus ama a todos. Meus irmãos, dizer que Deus ama a todos é um eufemismo. É só dialética. É dialética, irmãos. É discurso. É retórica.
É. Deus criou todas as coisas. Criou todas. Sim, criou, é verdade. Mas Deus ama aqueles que, mesmo estando afastados dele, não enveredam por caminhos tortuosos. E você sabe, tem gente que não é crente, mas ele tem princípios cristãos, é uma pessoa de bem, tem muito cuidado em se expressar, não ataca Deus de maneira nenhuma e precisa urgente da graça de Deus na vida dele para ele voltar para Jesus. Mas há pessoas, irmãos, que são inimigos declarados de Deus. Tudo que eles fazem é contrário à palavra de Deus e eles dizem isso, atacam frontalmente a Deus e a igreja. Dia desses, ouvindo um podcast, uma pessoa abrindo a boca em impropérios contra Deus. Se Deus é grande, se Deus pode tudo, ele vem me confrontar. A pessoa atacando a fé do entrevistado e desafiando a Deus. Eu digo, meu Deus do céu, que coisa. Isso se tornou uma coisa comum. Pastor, qual é o nosso papel? Judas, versículo 4 diz: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça do nosso Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Salmo 14 diz o necio no seu coração, não há Deus. O ateu ou o à toa, que diz que Deus não existe, pratica na filosofia o que nós chamamos de um paradoxo. Como é que eu quero negar uma coisa que para mim não existe? Não tem sentido nenhum eu querer negar que uma coisa que para mim não existe, que ela não exista. Por quê? Se eu me empenho em provar que aquilo não existe, é porque existe. Mas eu não quero que ninguém acredite, eu quero acreditar que não existe, e eu vou lutar para que aquilo não exista, pelo menos para mim. Este é o papel do ateu. Ele tenta provar, tenta dizer, num discurso, numa retórica, que Deus não existe. E aí ele quer brigar por isso, provar isso. Se não existe para ele, que ele fique sem Deus. Mas ele quer atacar a fé de quem crê que Deus existe. Ele quer buscar uma maneira de contender conosco, sem sentido nenhum. Então, essas lutas que afetam a nossa fé, elas são reais, existem e estão diante de nós. Observe o perigo. Se introduziram alguns. A Bíblia adverte a gente sobre algumas coisas. Atos 20, 29 a 30, Paulo alerta sobre lobos cruéis que entrariam no rebanho. Mateus 7,15, Jesus fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. 2 Pedro 2:1, haveria falsos mestres introduzidos encobertamente. E 1 de João 4:1 fala: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Essa realidade, irmãos, ela é verdadeira, está no nosso meio, e você precisa atentar para quem está à sua volta, no seu trabalho, na faculdade, na sociedade, na nossa comunidade. Atente para quem está do seu lado, que fala mal de sua fé, que prejudica a sua fé, que ataca a sua fé. Muito cuidado.
E um detalhe importante, irmãos, muito importante. Não ataque a fé de ninguém em nome de Jesus. Não fale mal de ninguém. Viva a sua fé à luz da palavra de Deus. Viva. Mas não fale mal da fé de ninguém. Mas defenda seus princípios onde você estiver. Você é um servo, é uma serva de Deus que precisa defender os seus princípios naquilo que você crê, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Esta batalha é necessária porque a graça e o senhorio de Cristo estão sendo distorcidos. Pastor, o que é graça de Deus? A graça é um favor que nós não merecemos e que Deus nos deu. Tito 2:11, porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus, então, é Jesus de Nazaré, como favor de Deus à humanidade, para que nós tenhamos paz e paz com abundância. Só a graça de Deus produz na nossa vida a paz que a gente precisa. E Judas apresenta 2 ataques, particularmente graves: a perversão da graça e a negação do senhorio de Cristo. Essa graça que Judas fala, versículo de número 4 diz: convertem em dissolução a graça de nosso Deus. A graça verdadeira perdoa o pecador, mas não autoriza o pecado. A graça verdadeira estende a mão para o pecador, para que ele venha até Cristo, mas não apoia as suas práticas pecaminosas. A graça não é uma permissão para viver de qualquer maneira. É o poder de Deus que nos conduz a uma vida transformada. E aí, Romanos 6, 1-2, Paulo diz: permaneceremos nós no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Tito 2:11 e 12. A graça de Deus nos ensina que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste mundo justa e retamente. E por último, Efésios 2, 8 e 10, diz que somos salvos pela graça para uma vida de boas obras. E 1 Pedro 1,15 diz que sede santos em toda a vossa maneira de viver. Quem serve a Deus precisa ter um perfil de cidadão do céu. Se esse perfil não está na sua vida, meu irmão, em nome de Jesus, modifique o seu modo de viver para se adequar à palavra de Deus. Esse alerta é importante porque a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. E a gente sabe, irmãos, será uma grande decepção. Você, nós, eu, que dizemos que somos crentes, Jesus vem buscar a igreja e nós não subimos no arrebatamento. Vigiemos em nome de Jesus. Para concluir, amados irmãos, essa mensagem de Judas fala muito sobre graça, mas nada que nos impeça de nos arrependermos. Graça combina com arrependimento. Graça combina com perdão. Graça combina com santidade, com cruz. Graça combina com transformação de vidas. E há um evangelho por aí que não quer que você mude de vida, não quer que você seja santo, não quer que você se arrependa. Ele quer trazer para você o céu na terra. E não existe isso. Ninguém vive o céu nesta terra. E a Bíblia adverte que a terra, o mundo, é de mal a pior. Ninguém pense que troca de governo vai melhorar o Brasil e o mundo. Porque se fosse assim,
A gente ia depender de quem está aqui nessa terra. E a igreja não depende de quem está nessa terra. A igreja depende de um Deus poderoso que nos sustenta, aleluia, e que é salvador e é remidor. Eu já disse, Salvador da pátria já veio e morreu por nós e voltou para a glória, de lá está, aleluia. Quem está aqui embaixo são homens e mulheres que lutam para viver melhor, mas não são salvadores da pátria, não são. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que a gente não esqueça do que a palavra de Deus nos revela. Lembrem-se, lembrem, Romanos 10, 9, você precisa confessar ao Senhor Jesus de Nazaré com seu coração, né, com sua boca, e crer nele com o coração para ter a vida eterna. Filipenses 2 diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Colossenses 2:6 diz, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Você anda em Cristo? Ando, pastor. Glória a Deus por isso. Mas a batalha é real, é verdadeira, e nós não podemos abrir mão dela. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, e te conserve para que a vinda dele te alcance, vivendo em santidade e separado deste mundo tenebroso. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um e pedir e perguntar, tem alguém nesta noite que deseja se reconciliar com Deus, renovar sua fé, deseja passar por um processo? Pastor, eu quero me alinhar mais com Deus. Se tem, venha à frente agora em nome de Jesus. Se não tem, ficamos de pé em nome de Jesus, para que nós possamos orar. Muito bem, vamos orar então. Quem quer oração? Que Deus dê uma semana de muita paz para você, de muito trabalho, né? Trabalho assim, trabalho produtivo, né? Trabalho útil, em nome de Jesus. Que você seja visitado e visitada por Deus no seu ambiente de trabalho, na sua escola. Quem é aluno, que seja grandemente abençoado por Deus, que a mente seja aberta para compreender os mistérios de Deus. Quero pedir, orem pela irmã Ciene, por gentileza, ela não está bem de saúde, está ali, né, deitada, e ela está deitada essa hora, ela não está bem. Então, orem em nome de Jesus, para que Deus possa curá-la, restaurá-la completamente em nome de Jesus. Eu preciso dela boa, do meu lado. As irmãs e os irmãos me entendem, né? Todo marido quer sua esposa do seu lado, e ela, quando ela não está bem, eu não tenho como eu estar bem. Eu estou aqui cumprindo o protocolo, cumprindo só mesmo o meu papel. Amém? Levante sua mão, quem quer oração? Bondoso Deus, eterno Pai, em o nome de Jesus nós queremos lhe agradecer pela tua palavra ministrada, Senhor, lhe agradecer pela revelação da mesma para os nossos corações, lhe agradecer pela tua mão poderosa e potente que age nas nossas vidas, segundo o teu querer e a tua boa vontade. Agora nos despede em paz, leva-nos aos nossos lares, cuida de nós, dá-nos uma noite tranquila de paz sobre teus cuidados e tua proteção. Dá uma semana de bênção para cada um dos teus servos e servas. Quem vai trabalhar na cidade, abençoa. Quem trabalhar na comunidade, abençoa. Quem vai viajar, abençoa. Quem está vindo de viagem, abençoa. Quem está enfermo, restaura, cura, levanta do leito, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Nós te oramos, meu Deus, pela tua boa palavra, que sempre vem encher a nossa vida de alegria e o nosso coração, meu Deus e Pai, de um fogo especial. Então, dá-nos uma semana na tua presença, Pai. É o que, por fé, te oramos e te pedimos, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo presente agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.